Mateus. Esse ano A, chamado ano A, é o ano em que liturgicamente nós passeamos, vamos assim dizer, pelo Evangelho de Mateus. E neste 15º domingo, nós somos convidados a ir ao capítulo 13 do Evangelho de Mateus. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós vamos ler duas partes, onde nós temos o versículo 1 até o versículo 9, que vai nos apresentar uma parábola muito conhecida para nós, e depois, então, o versículo 18 a 23, onde nós teremos o diálogo de Jesus conversando com os seus discípulos a respeito da parábola. Então, eu vou ler do versículo 1 ao 9, e a igreja vai fazer a leitura do 18 ao 23. Então, começando com o versículo 1 do capítulo 13, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escuta, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Do versículo 18 agora. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno que vem tira e foi semeado nas coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas nunca pouco, que não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os primeiros e as perseguições, elas voltam abandonando sua fé. Outras pessoas são caídas nas sementes que foram semeadas entre os espinhos. Elas ouvem a mensagem, nas preocupações deste mundo e a pressão das riquezas sofrem a mensagem, e essas pessoas são produzindo frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. A igreja pode se sentar, mas se possível deixar também a Bíblia aberta, porque é importante nós percebermos que nós temos aí uma parábola,
uma explicação da parábola por Jesus, e isso fruto de uma indagação que os próprios discípulos fizeram a Jesus. Isso nós percebemos lá no versículo 10. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas, para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas que disse o profeta Isaías. Então, para explicar o que ele estava falando por parábolas, Jesus faz esse resgate e resgata do profeta Isaías disse: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus, resgatando as palavras do profeta Isaías. E aí Jesus faz um contraponto. Esse resgate de quem era aquele povo que não estava entendendo, porque estava com a sua mente fechada, e agora então os discípulos passariam a entender, porque com eles acontecia diferente. Felizes de vocês que não são assim, é o que Jesus fala para eles naquele momento. E nós trouxemos então para essa noite um pouco da reflexão deste texto muito conhecido, mas dentro de uma vertente para a nossa reflexão, a partir do nosso título: a generosidade do semeador antecede a escolha do solo. Jesus, ao explicar a parábola, vai falando a respeito de cada solo e o que aconteceu com a semente em cada solo e como cada um de nós pode também, em determinado momento, agir assim no que se refere à acolhida da palavra de Deus. Mas é importante nós observarmos que o Evangelho que acabamos de ouvir, o que ele nos apresenta é Jesus contando uma parábola. Se vocês perceberem o Evangelho, é o momento em que Jesus vai começar a apresentar as parábolas e, junto a elas, as parábolas chamadas parábolas do reino. Ou seja, Jesus até então não falava por parábolas. Na narrativa de Mateus, no registro que ele faz, é a partir agora, no capítulo 13, que Jesus passa a agir assim. E se nós voltarmos aos capítulos anteriores, a gente começa a ter uma justificativa por que a necessidade de Jesus começar a falar usando parábolas. No Evangelho de Mateus, as parábolas surgem em um momento muito especial da missão de Jesus. Até o capítulo 12, Jesus anunciava o reino de Deus, e para Mateus ele não fala reino de Deus, ele fala reino dos céus. Então, até o capítulo 12, Jesus anunciava o reino de Deus, para Mateus o reino dos céus, de maneira direta. Ele curava os enfermos, acolhia aqueles que estavam oprimidos, libertava-os, ensinava com autoridade, anunciava um reino marcado pela misericórdia, pela justiça, pelo amor aos inimigos, como o fez no Sermão do Monte. Mas essa mensagem começou a encontrar uma forte resistência. Até então, Jesus vinha falando de
uma forma extremamente direta. E começa a encontrar uma forte resistência. Com isso, as lideranças religiosas passaram a contestar os ensinamentos de Jesus, até mesmo a rejeitar esses ensinamentos e finalmente conspirar para tirar-lhe a vida. Então Jesus, nesse contexto, está totalmente sob ameaças. É justamente nesse contexto de conflito e rejeição que Jesus começa a falar por parábolas. E aí, então, por meio delas, Jesus vai mostrar que o reino não se impõe pela força, mas o que Jesus vai mostrar é que o reino deve ser discernido pela fé. Por isso, aqueles que não tinham fé, não acolhiam a mensagem, estavam, na realidade, se contrapondo a tudo que Jesus estava dizendo. Nesse momento, então, Jesus começa a reforçar que, para quem está aberto a acolher a mensagem do reino proferida por Jesus, as parábolas vão fazer pensar, meditar e discernir. É o que Jesus, então, afirma quando ele faz esse resgate do profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, conforme temos no versículo 15. Como quer dizer, vocês estão fechados, endurecidos. Mas nem tudo está perdido. É o que Jesus vai afirmar com essa parábola. Há os que estão com os ouvidos e olhos abertos. Esses são felizes. E Jesus afirma que aqueles que estavam seguindo, seus discípulos, estavam inseridos neste grupo. É dentro desse grupo que Jesus inclui os discípulos. E por ser a primeira parábola dita, Jesus vai então explicar a parábola, ajudar os discípulos a discernirem sobre a sua mensagem. Então, é um momento novo que Jesus está passando e apresentando na forma de desenvolver a sua missão. E, curiosamente, a parábola não começa descrevendo os tipos de solo. Quando Jesus vai explicar a parábola, ele até coloca como algo que dá destaque os tipos de solo. O solo onde a semente que foi jogada foi logo absorvida pelos passarinhos, o solo onde a semente não conseguiu se desenvolver, enfim. Isso acontece no diálogo de Jesus. Mas é curioso ver que a parábola não começa descrevendo os diferentes terrenos, mas o gesto generoso do semeador. A parábola começa exatamente dizendo que o semeador, certo homem saiu a semear. Certo homem saiu a semear. Quando estava espalhando as sementes, aí começa a acontecer os diversos processos. Portanto, a primeira coisa é, um homem saiu a semear. Ou seja, o interesse do semeador não era selecionar o solo. Esse solo é bom, esse é ruim, esse vai dar certo, esse não vai. Não era esse o interesse primeiro do semeador. Ele meramente saiu a semear. E lá se foi o semeador, motivado por gestos que demonstram claramente generosidade e confiança. O semeador, então, está motivado por esses gestos de generosidade e confiança. Ele vai semeando, vai dando, vai espalhando, E espalhando essa semente, confiando também na semente. Apresenta, então, a narrativa que algumas sementes, antes mesmo de iniciar o processo de germinação, serviram
para os pássaros. A semente foi lançada e ela nem teve uma conversa mais apropriada com o solo, logo o passarinho veio e comeu. Serviram de alimento para os pássaros. Outras foram impedidas em seu desenvolvimento pela pouca terra encontrada e sua luta contra as rochas e pedregulhos. Outras conseguiram até brotar, mas não encontraram força suficiente para o desenvolvimento pleno, pois foram sufocadas pelos espinhos. Mas aconteceu de outras sementes brotarem e chegarem ao seu desenvolvimento pleno, a ponto do resultado, no momento da colheita, ser surpreendente. O resultado daquele solo que acolheu a semente foi surpreendente, chegando até a 100 vezes mais a quantidade de grãos lançados naquele solo. Ou seja, se foi 1, colheu 100. Se foi 100, colheu 100 vezes 100, 10.000, né? Então, foi um resultado surpreendente o dado pelaquele solo que acolheu a semente. São 4 realidades possíveis de acontecer com a semente lançada na terra. E também 4 possibilidades possíveis de acontecer com quem ouve a mensagem do reino. No fundo, era isso aí que Jesus estava querendo conversar. São realidades possíveis de acontecer com quem ouve a mensagem do reino. É principalmente o que Jesus vai ajudar os discípulos a discernirem, quando compara as realidades das sementes com as realidades vivenciadas pelas pessoas. Aos que irão ouvir a mensagem do reino, entendê-la e acolhê-la. O mesmo que experienciar a beleza de ver a semente brotar, se desenvolver e produzir novas sementes. E há aqueles que permanecerão fechados, impedindo que a semente germine ou até mesmo permitam ela brotar, empolgados no primeiro momento, mas sem oferecer as condições propícias para que essa mensagem se fortaleça. A parábola, então, queridos, apresenta assim 4 realidades acontecidas com as sementes que foram lançadas, com apenas uma delas dotada de sucesso. Imaginem só que desperdício. 3 partes das sementes foram perdidas. 3 partes perdidas. Não teria sido melhor já escolher o solo fértil para nele e apenas nele lançar as sementes? Não teria sido mais inteligente? Antes de meramente sair a lançar, já escolher em que solo iria ser lançado as sementes? Não é essa a lógica que por muitas vezes agimos com algumas pessoas, deixando-as de fora? Não é assim também? No nosso dia a dia, às vezes até mesmo no exercício da nossa missão, da nossa evangelização, não é com essa lógica de primeiro ver aonde vai dar certo para eu agir, para depois então, né? Não é assim que nós fazemos? Deixando pessoas de fora, subtraídas, como fizeram os pássaros com aquelas sementes. Logo que elas nem bem chegaram no solo, já foram subtraídas, né? Ou então, julgando as pessoas com um rigor forte, como a rocha dura. Também não fazemos assim com algumas pessoas, julgando com um rigor tão forte, feito rocha, ou apenas até suportando as pessoas, nós escondendo essas pessoas e até mesmo abafando
essas pessoas, como fizeram os espinhos, e às vezes elas estão conosco, mas estão lá, abafadas, né? A gente acha que elas estão conosco, mas estão ali abafadas, assim como os espinhos abafaram aquelas sementes. Não é talvez com essa lógica de que só vamos dedicar o nosso olhar para onde nós teremos o nosso retorno positivo que nós fazemos? Não é assim que nós às vezes agimos? Mas, com certeza, não é essa a lógica do reino anunciado por Jesus. Não é essa a lógica do semeador generoso. O reino não calcula antes de amar. Não vê o retorno para depois amar. Simplesmente ama, independente do retorno. As sementes do reino estão disponíveis para todos os tipos de solos. A graça de Deus visita todos os corações. Seu amor alcança pessoas consideradas improváveis, esquecidas ou rejeitadas. Quando a parábola fala do resultado obtido no terreno bom, os números informados são bem diferentes dos conhecidos da época. Qualquer agricultor da Galileia estranharia esses números que Jesus colocou para o resultado da colheita. 30, 10, 30 e 100. Estranharia porque uma colheita 10 vezes maior já seria uma colheita considerada extraordinária. Jesus fala de uma abundância muito além da experiência comum, chegando até a 100 vezes mais. Não se trata apenas de uma colheita, e quase sempre as parábolas são assim. Não falam daquilo que é palpável, daquilo que os olhos veem com uma lógica fora da fé, fora da perspectiva do reino. As parábolas vão falar algo mais. É preciso discernir algo mais. É preciso ver o que é que está realmente sendo a intenção da parábola. Portanto, a parábola não quer falar apenas de colheita. A parábola quer falar da abundância do reino. É a superabundância da graça de Deus. A superabundância da graça de Deus. Quando o amor de Deus encontra um coração disposto, seus frutos ultrapassam toda expectativa humana. O reino de Deus continua germinando em nós. Isso é o que a parábola quer afirmar para nós. O reino de Deus continua germinando entre nós e carece de terra fecunda, que acolha a palavra e permita que Deus realize a sua obra. E essa obra será superabundante. Sejamos nós essa terra fecunda, cuidada por Deus. Que Ele, o semeador por excelência, adube o solo do nosso coração, removendo as pedras do preconceito, as pedras do preconceito, afastam, sufocam, as pedras do preconceito, as pedras do egoísmo, arrancando espinhos de indiferença, quebrando toda a natureza, toda dureza que impeça o Evangelho de florescer em nós. É preciso que nós nos dispomos a sermos essa terra fecunda, que fortalecidos na graça,
sejamos terra fecunda, mas também sejamos uma igreja de semeadores e semeadoras inspirados em Jesus, inspirados em Jesus, saiamos sim a espalhar, sem medo e sem distinção, a mensagem libertadora do reino de Deus. Lancemos sementes de amor, lancemos sementes de acolhimento, lancemos sementes de justiça, lancemos sementes de paz. E ao mesmo tempo, sejamos terra fecunda, onde essas sementes semeadas por Cristo já estão abrigadas em nós. Assim fazendo, o reino de Deus continua agindo. E assim seja. Amém.